dar início ao debate. Como eu tinha dito no início, muito rapidamente, vão cá estar, estão cá já, algumas entidades locais que foram convidadas para este debate. Eu gostaria que não vamos fazer apresentações formais, porque já perceberam que este encontro não é nada formal, já se viu desde o início, quem esteve cá desde as 9. Não vamos fazer apresentações, mas quando estas nossas parceiras, entidades locais fundamentais no apoio aos refugiados e no esclarecimento de algumas dúvidas que nós temos também sobre o que se está a fazer aqui em Santarém por várias organizações, nós pedíamos que essas entidades se apresentassem, porque há pessoas que vêm em representação de uma entidade. E se há também pessoas que fazem parte de entidades e que as estão a representar, embora eu possa não ter feito um convite formal para estarem aqui, agradecíamos também que o dissessem, está bem? Passo então agora a palavra à Ana. A Ana também é do curso Técnico Superior Profissional de Animação Sociocultural aplicada ao ecoturismo. Bom dia, vamos então agora dar início ao nosso debate. Gostaríamos que muitas pessoas participassem e que cada intervenção não durasse mais do que 2 minutos. Pedíamos que a cada interveniente dissesse apenas o seu nome e a entidade que representa e, no caso, estudantes, apenas o nome e o curso. Gostaríamos muito que participassem. Visto que ninguém começa, eu pedia-vos que verificassem por baixo das cadeiras se tem alguma coisa. Pedia que quem tivesse o papel da revista que agarrasse e lesse alguma notícia ou que pegasse na imagem e que quisesse comentar. Agora, a gente parou. Alguém? Então, eu sou a Andreia, sou do curso de Educação. Olhou-me esta imagem que diz... E diz, estamos a ser invadidos, somos quem recebe mais refugiados. E com esta imagem. E agora... Estamos a ser invadidos, somos quem recebemos mais refugiados. Europa, Portugal, do mundo. Não vai dar lista. Listas é refugiados? É da APAR. Isso apenas para os refugiados. A questão é, estamos a ser invadidos, somos quem recebe mais refugiados. Estão todos... Podem todos comentar, se alguém tiver uma coisa. São duas perguntas. Estamos a ser invadidos? Então, da chegada dos refugiados, a invasão? Não, mas se alguém quiser. E somos quem recebe mais refugiados. Portanto, pode ser a nível nacional, Santarém, quem recebe mais refugiados, ou a nível europeu, Portugal, quem recebe mais refugiados.
Quer comentar? Obrigada, Eliseu. Nós estamos a chegar aqui um momento que nós pedimos, não fizemos apresentações formais, porque eu encontrei muito informal, como vês, mas pedimos que cada entidade local que respondeu ao desafio de vir aqui hoje, a pessoa dissesse o seu nome, mas identificasse a entidade que aqui representa. Portanto, muito obrigada. Muito bem, chamo-me Eliseu Raimundo, represento duas instituições. A Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, que é uma instituição particular de solidariedade social e desenvolvimento local, inserida em todo o Concelho de Santarém, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santarém. E se estamos a ser invadidos, penso que não, mas se tivéssemos, qual é o problema? Eu ainda não entendi muito bem qual é o problema de... Não gosto é da palavra invadidos, porque os refugiados que nos chegam não vêm invadidos, vêm fugidos provavelmente, agora invadidos não gosto muito da palavra. Por outro lado, e por que não? Qual é o problema? Se recebermos pessoas de outros países, qual é o problema? Não sei se algum de vós passou pela experiência de ter pais imigrados. Portugal é um país de imigração há muitos anos, que saíam daqui milhares e milhares de pessoas, mesmo essas sim fugidas, à procura de melhores dias, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, quando aqui eram perseguidos por uma série de polícias que nós tínhamos por cá antigamente, chamados, por exemplo, a PIDE e por aí fora. Portanto, os nossos portugueses foram por esse mundo fora, e uma das coisas que os portugueses mais gostavam era de ser bem recebidos quando chegassem. Portanto, e por que não, se vierem hoje para cá? E o que há dias li uma expressão muito bonita de umas crianças do Canadá. E as crianças do Canadá saudavam estas pessoas que estavam a chegar, os refugiados, e diziam assim, grosso modo, que eu não sei a frase de cor, mas era: ainda bem que vêm, prova que nós somos um país acolhedor, somos um país que temos condições para que as pessoas venham, e venham, porque nós gostamos muito de os ter cá e vamos inseri-los e vamos trabalhar com eles para que sejam ainda mais felizes. Poderão é dizer assim: mas nós aqui em Portugal não temos condições. Não sei se não temos. Provavelmente podemos não ter condições económicas. Há uma coisa que nós temos muito, e eu, agora em nome da associação, mas temos uma grande força, um grande sentido de responsabilidade, um grande sentido de envolvimento das pessoas. Nós às vezes trabalhamos sem dinheiro, mas nós temos um projeto que é o projeto de trocas, e nos projetos de trocas tem trabalhado ultimamente que, não havendo dinheiro, aqui há dias a minha mulher que faz pinturas faciais e teve num curso anterior aqui na escola, anterior ao vosso. Diz lá o nome do curso. Então mas eles não sabem. Curso de animação, educação, aplicado ao turismo. Portanto, ela esteve, e ela disse-me assim: olha, hoje, foi no sábado, hoje vou para outro mês vender pinturas faciais. Vender? Pois. E foi. E quando chegou, trazia 2 latas de cogumelos, um frasco com azeite e 2 quilos de batatas. Trocou por pinturas faciais aos meninos que foram buscar às mães que tinham lá. E depois a senhora cabeleireira estava, para quando eu estiver a monopolizar, digam, a senhora cabeleireira que vive lá na terra, vou para outra coisa, e o senhor, ou seja, quer isto dizer que nós temos muitos recursos, nós temos capacidade de acolhimento das pessoas. Aqui em Santarém nós temos as coisas preparadas. Não sei se vem alguém para Santarém, provavelmente não vem ninguém para Santarém, não é? Provavelmente, mas por enquanto ainda não chegaram, mas temos preparado para receber as pessoas como tínhamos para receber outros que já vieram. Às vezes ficamos um bocadinho aflitos quando elas não se portam bem, e já vieram os romenos, os ucranianos, os brasileiros e tantos outros. Às vezes ficamos aflitos quando, por exemplo, hoje de manhã andei à procura de uma menina de 4º ano que desapareceu, não está na escola. Onde é que foi? Não sabemos onde é que está. Às vezes não se portam bem, mas nós temos que trabalhar com essas pessoas no sentido de as ajudar a integrar-se. Ao nível da Comissão de Proteção, dizer que
Ao nível da lei, existe uma coisa que se chama a Convenção dos Direitos da Criança, que é uma convenção que neste momento só não foi assinada por um país no mundo, curiosamente os Estados Unidos. Tem a ver com as questões dos Estados. Portanto, há Estados que ainda têm a pena de morte, como tal, não podem assinar aquela convenção. Mas a Convenção dos Direitos da Criança diz que uma criança é igual em qualquer parte do mundo. Ontem alguém me dizia, a propósito de um despejo aqui na cidade, vamos retirar, estou numa família ucraniana, rumena, e iam retirar a criança tem 2 anos e está com o pai e com a mãe, mas não tinha dinheiro para pagar a renda. Então o que se dizia, o que me perguntavam era, então e à criança, o que é que se faz? E eu perguntei, não, e à família, o que é que se faz? Não é a criança, é a família. Portanto, e claro, se conseguiu realojar aquela família. Ou seja, as crianças são iguais em qualquer parte do mundo. Venha ela de onde vier. Venha de onde vier. Portanto, a questão dos refugiados, estamos a ser invadidos, e por que não? E então, se trouxerem crianças, melhor ainda. E se trouxermos crianças, melhor ainda. Sim, porque nós estamos muito preocupados com uma formiguinha que está a morrer ou a desaparecer em vias de extinção, lá não sei para onde, mas ainda não percebemos que as nossas crianças estão em vias de extinção. Se nós formos ver estatísticas para o ano 2050, por este andar, quem fica em extinção são as crianças, portanto é o ser humano. Portanto, as crianças em Portugal e no mundo são efetivamente iguais. Nós temos preparado as coisas em termos de educação, as escolas preparam-se. Já que tivemos outros, temos, por exemplo, chineses. Nós tivemos que nos adaptar para falar com eles e eles connosco, os romenos, os ucranianos e os brasileiros, que embora falem o português, têm aqueles sotaques todos e aquelas coisas. Nós temos nas escolas, estar preparados. E estamos. Os professores de Portugal estão preparados para receber qualquer criança. As famílias em Portugal também estão. Haverá por aí alguém que não goste. Pois, mas paciência. Eu pedia que cada intervenção não demorasse mais do que 2 minutos. Obrigada. Foi o primeiro. Olá, bom dia. O meu nome é Filipe Abcacis, venho da parte da Cáritas Portuguesa, a convite da Cáritas Diocesana de Santarém, e nós, como membros fundadores da PAR, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, gostaria também de responder com alguns dados a esta provocação desse artigo. Basicamente, se somos dos que recebemos mais refugiados, não somos, nem sequer é a Europa. A Europa vai recolocar agora 160 mil refugiados que já estão em Grécia e na Itália, pelos outros países, e, por exemplo, no Líbano, eles já têm uma população de 1,5 milhões de refugiados, ou seja, em cada 3 pessoas no Líbano, uma delas é refugiada já. E já existem algumas localidades junto à fronteira com a Síria, em que esta proporção já é de 1 para 1. Portanto, e aí, em termos de recursos do próprio país, está a ser muito subexplorado, não é? E, portanto, está a ser muito, muito complicado de gerir. Daí que um dos projetos da PAR, além do PAR Famílias, que já vou falar a seguir, o PAR Linha da Frente, tenha como objetivo justamente apoiar os que estão lá junto aos países junto ao conflito. O PAR Linha da Frente, basicamente, o que pretende fazer, e que ainda está a decorrer a campanha até dia 31 de dezembro, é possível que depois seja alargada até março, mas até dia 31 de dezembro, se a escola puder divulgar. Entretanto, fizemos um vídeo também que já está na plataforma da PAR e que podem partilhar através do Facebook ou do YouTube ou das plataformas que utilizarem. Esta campanha pretende angariar fundos para atribuir a um campo de refugiados no Val de Beca, no Líbano, e com este dinheiro não pretendemos dar bens, mas pretendemos dar vales para que os refugiados possam ir comprar e trocar por alimentos e por serviços de saúde. E isto dando também tendo um critério de dignidade para com a vida humana, e não simplesmente dar, mas também dar-lhes alguma dignidade nestes momentos difíceis que estão a passar. Em relação ao PAR Famílias, cá em Portugal, que tem a ver com o acolhimento de refugiados por instituições que sejam associadas da PAR,
Temos uma boa notícia desde ontem, não sei se já todos sabem, vão chegar os primeiros 24 refugiados esta quinta-feira. Portanto, soubemos ontem e chegam já na quinta. Ok, sim. Então, a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, foi criada em setembro. Já contamos com mais de 300 instituições, fundações, organizações portuguesas da sociedade civil. Das quais o Politécnico se integra também. Muitos parabéns. E basicamente o que nós pretendemos é trabalhar o tema dos refugiados em 3 frentes. Neste PAR Linha da Frente, que já vos falei, que tem a ver com o apoio no Líbano, com esta campanha, o PAR Famílias e depois também uma parte muito importante que tem a ver com a sensibilização da opinião pública. Portanto, estamos a tentar desenvolver algumas ferramentas, inclusive a trabalho com escolas, que é muito importante, para tentarmos sensibilizar e dar a conhecer o problema dos refugiados, não como uma ameaça, mas como algo que todos devemos aproveitar para também desenvolver os nossos laços mais solidários. Em relação a este PAR Famílias, então vão chegar os primeiros 24 refugiados esta quinta-feira. Amanhã? Não. Depois da manhã. O Governo anunciou esta chegada ontem, portanto tivemos que acionar todas as medidas para que as casas, que algumas já estavam prontas, mas como houve aqui um interregno em que eles nunca mais chegavam, não é? Tivemos que acionar e ver quais é que estariam mais disponíveis agora para os receber. Vai ficar, a primeira família que vai chegar virá do Iraque, uma família de 4 pessoas, e ficará com a comunidade islâmica, e isto também, que faz parte da PAR, e isto também tem a ver com uma atitude política da PAR e mostrar que, atenção, a comunidade islâmica, o Estado Islâmico não é a mesma coisa, nem sequer a responsável da comunidade islâmica gosta de chamar ao Estado Islâmico islâmico. Portanto, prefere chamar-lhe Daesh ou outra coisa qualquer, porque de islâmico ela diz que não tem nada. Portanto, também dar esta nota de credibilidade à comunidade islâmica em Portugal, mostrar que estão connosco e não estão contra nós, e isso é muito importante para depois a opinião pública também mudar um bocadinho o chip. E depois a outra família vinda da Síria irá para uma fundação em Ferreira do Zezer, e basicamente o que nós pedimos a cada instituição anfitriã é que preste apoio em 5 vertentes: alimentação, vestuário, educação, saúde, habitação, a estas famílias durante 2 anos. O apoio é o mesmo apoio que recebe qualquer instituição que apoie refugiados, portanto é um apoio que já vem do Estado. E também outra provocação que eu vi no documentário que a escola fez, e dou os parabéns, teria que ver com a questão de então e os nossos? Então os nossos depois ficam sem nada porque vêm para cá estes. Nós vamos receber no total, não sei se chega a 200 pessoas, ou seja, não é quase nada. O Líbano recebe 1,2 milhões e já está cada vez a crescer mais. Portanto, não é por aqui que vamos ficar com menos recursos para nós, portugueses. Okay? Obrigada. Quero relembrar que todas as questões são válidas, todos os vossos medos ou questões, por exemplo, com a religião, com o terrorismo, qualquer coisa é válida. O debate serve para as pessoas ficarem com uma ideia real sobre as coisas, e qualquer medo é válido ou questão. Temos as perguntas das folhas, que é para ajudar no debate, mas se tiverem questões vossas, estamos prontos a ouvir. Eu passo já o microfone à Valentina, que está aqui a pedir também. Só dizer que não tem que ser perguntas, pode ser acrescentar mais informação, que foi o que fez a doutora Filipa, da Cáritas Portuguesa, acrescentar informação. Ou comentar qualquer coisa que a outra pessoa disse. Então, eu não vou fazer pergunta, vou só fazer um comentário àquilo que disse a Filipa, que é, a Filipa falou da comunidade islâmica de Lisboa. E dizer-vos esta informação. Falei ao telefone com o Sheikh Zabir, que
tem todo o gosto em vir a esta escola, estar a conversar com os estudantes e as estudantes e docentes com uma perspectiva diferente desta questão das pessoas refugiadas. Portanto, ele está disponível. Neste momento foi impossível, porque nós também, no caso da comunidade islâmica de Lisboa, não foi muito fácil conseguir chegar ao Sheikh Zabir e à pessoa que nos encaminharia para alguém poder estar aqui presente hoje, mas virão e com muito gosto. Portanto, primeiro esta informação por ter referido a comunidade islâmica. Em segundo lugar, o que disse a Filipa, que me parece muito importante, sobre a designação de Estado Islâmico, as palavras que usamos, isto é uma reflexão terminológica, e como eu também sou da área das línguas, dizer-vos que o vocabulário que usamos não é só importante aquela questão da linguagem inclusiva e pôr os femininos para as mulheres, como vocês sabem que eu valorizo, é também ter muito cuidado com os termos que utilizamos. E isto que a Filipa disse é fundamental. Se vocês lerem a imprensa, com toda a informação e contra-informação que aparece nesta sobremediatização sobre pessoas refugiadas, aparece muitas vezes Estado Islâmico. Aparece também islamistas violentos, etc, etc. Temos de ter, aparece também jihadistas. Já ouviram? Jihadistas. Tem que ter cuidado com a jihad, com os jihadistas. Esta palavra tem um outro sentido muito positivo, muito bom, muito puro. Portanto, a palavra jihadista, quando a gente diz jihadista no sentido de Estado Islâmico, de terrorista, temos que ter muito cuidado. Portanto, eu não vou explicar os sentidos todos da jihad, mas encorajo toda a gente a fazer uma pesquisa e a perceber porque é que não devemos dizer jihadistas para designar os extremistas violentos, ou as extremistas violentos, porque também há mulheres. Portanto, eu prefiro falar de extremismo violento do que jihadistas ou Estado Islâmico também. Portanto, cuidado com o vocabulário que usamos, porque não só em relação às pessoas refugiadas, mas em relação à política, ao governo, ao Estado, nós somos responsáveis pelas imagens que passamos através do vocabulário. Muito obrigada por estar a representar também a plataforma de apoio aos refugiados. Obrigadíssima. Filipa, queria perguntar se as pessoas comuns, como é que podemos ajudar a associação? Se precisa de voluntários? A PAR, qualquer um ou qualquer instituição pode ajudar de várias formas. A primeira forma é aceder à plataforma da PAR, que é refugiados.pt. Logo aí, caso queiram apoiar financeiramente o programa PAR Linha da Frente, até dia 31 de dezembro vai estar sempre aberto. Já estamos com 160 mil euros. Sim, sim. Pronto, esta é uma forma, não é? E por pouco que seja também é importante. Depois, outra forma, caso seja uma instituição, podem constituir-se como instituição anfitriã, e a instituição anfitriã é a tal instituição que se responsabiliza por receber uma família, mesmo que não seja ela a dotar de todas as vertentes de alimentação, educação, etc., que consiga na sua área, na sua localidade, outras instituições que constituam esta rede. Portanto, fica a instituição anfitriã, que é mais ou menos o ponto de contacto deste processo. Depois, qualquer pessoa individualmente pode se inscrever como voluntária. Já temos mais de 5 mil voluntários inscritos. Por enquanto, ainda estamos a tentar criar formas de como estes voluntários poderão começar a trabalhar, tendo em conta que o processo de chegada dos voluntários está a demorar tanto tempo e muitas das pessoas já estão a ficar desmobilizadas, inclusive as instituições, não é? Porque têm tudo pronto, à espera, as casas alugadas, etc. E ainda não chegou ninguém por muita inatividade do governo e das instâncias europeias. Por isso, estamos a tentar arranjar outras formas pelas quais, seja de sensibilização ao público, etc., os voluntários depois possam também ter a sua parte mais ativa neste processo enquanto estamos neste meio termo entre a chegada e a não chegada dos refugiados. Em relação a essa pergunta, eu relembro que no balcão central está a circular um papel lá fora em que as pessoas podem se inscrever no voluntariado em que está associado ao Politécnico.
Portanto, como eu disse há pouco, o Politécnico de Santarém é uma das instituições da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Nós estamos a realizar este encontro e como queremos que seja um encontro não só para falar, mas para nos comprometermos, não é? Estão lá fora, naquele balcão, folhas onde podem escrever os vossos nomes, e-mails e telefones, no caso de quererem prestar voluntariado em ações de apoio a refugiados e refugiadas, quando vierem, ou se for preciso, se for solicitado por outra entidade parceira da PAR. Portanto, agradecíamos muito que não deixassem de se registrar lá fora. Não sei se a Valentina já se registou. Então, se quer saber como é que podemos apoiar, sendo o Politécnico uma entidade parceira da PAR, agradecia que, e eu sei que é voluntária, porque é sempre voluntária para trabalhar em muitas áreas, que deixe o seu contacto lá fora e agradecemos a todas as pessoas esse compromisso. Quando precisarmos de vós, serão contactados e contactadas. Não desmobilizem. Portanto, é isso que é importante dizer, não é? Se não vos contactarmos já, não desmobilizem, podemos contactar-vos só em junho, em agosto. Obrigada. Bom dia, sou João Paulo, sou um dos alunos do curso, um grande nome, de Animação Sociocultural aplicada ao ecoturismo. Eu não vou dizer, não tenho nenhuma pergunta, vou só comentar o que a professora Ana disse. Porque realmente alguns de vocês podem estar a pensar, mas vou-me voluntariar e vou fazer o quê? Nós, uma das coisas que temos batido em aula, há muita coisa que pode-se fazer. A professora Ana está farta, entre aspas, de nos dar nas orelhas. Podem acompanhar a pessoa a ir a um serviço, podem ter disponibilidade para ajudar a pessoa a aprender português, podem levar as crianças à escola, portanto, é uma das coisas que vocês podem fazer, não é voluntariado no sentido de agora tenho que ir para lá não sei quantas horas, é nesse sentido, e é só isto. Podem convidar as pessoas a almoçarem em vossa casa. Muitas coisas. Eu ia pedir que mais alguém tivesse a folha da revista que se manifestasse. Se quiseres ler ou comentar alguma coisa. Sou Maria Fonseca, sou do curso de Educação Social de 2º ano e a frase que está na folha de revista é: porque é que os países vizinhos não nos recebem? E a imagem é de um menino com um desenho de uma casa e com um jardim colorido. Alguém quer comentar? Dois minutos. Eu estou a olhar. Olha. Está no 25. Aos 35. Ah, não. Já este desconta. Para o Eliseu vamos buscar o relógio. São ótimas as participações. Está bem. Bem, eu queria dizer que, portanto, ao nível da Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém, nós trabalhamos a nível rural e temos implementadas no terreno 2 creches, também temos ATL, ludoteca, etc. E neste momento nós temos disponibilizado para quem necessitar, não só a questão dos refugiados, mas também para os refugiados, temos uma coisa que se chama Cozinha Solidária, portanto, e ela está disponível em 2 das nossas cozinhas, uma em Termês e outra na zona do Verdelho, aqui no Concelho de Santarém. Para além disso, temos vagas, não é, dos nossos espaços de atividade, tanto para crianças como para idosos, caso seja necessário, portanto, o seu acolhimento. Deveria estar aqui também a doutora Elizabeth Felipe, que é da Câmara Municipal de Santarém, mas por motivos de falecimento de um familiar não pôde estar, mas a Câmara Municipal também tem neste momento disponibilizadas algumas das suas componentes de apoio, nomeadamente em termos de habitação. Mas eu gostava de dizer outra coisa e relativamente àquela fotografia, principalmente à fotografia. Vocês não sei se sabem, mas qualquer criança que chegue a Portugal tem direitos. Um do direito que tem é estar com a sua família. E quando efetivamente isso não seja possível, então irá para uma outra medida de acompanhamento. Mas as comissões de proteção podem, por sua iniciativa, atribuir até 153 € a cada criança
para que ela se mantenha com a sua família. Estes 153 euros têm a ver sempre com a sua educação, com a sua formação, com o seu desenvolvimento, portanto, a alimentação, alojamento, etc. Quer dizer que qualquer criança que entre em Portugal e que tenha alguma dificuldade, do ponto de vista até económico, isto é igual para as que estão cá em Portugal. Não é diferente, porque não pode dizer, mas vêm ficar com o nosso dinheiro. Não. É igual, de acordo com os acordos internacionais que Portugal tem, nomeadamente com a Convenção dos Direitos da Criança e as deliberações da União Europeia. Portanto, nós temos disponibilidade até 153 euros. Já agora também ficam a saber, se essa criança tiver mais de 15 anos, poderá ser apoiada em termos de uma coisa que se chama apoio para a autonomia de vida, que pode ir até ao salário mínimo nacional. E também serve para vocês, não é só para os eventualmente que venham refugiados. Portanto, existe neste momento já mecanismos para que essa criança tenha casa, tenha escola, ou jardim de infância, jardim. Temos ali lindos também cá em Santarém, podemos levá-las a passear e a estar com elas. E as nossas crianças também, ao nível dos nossos ATL e Ludoteca, também já foram sensibilizadas e levaram essa sensibilização para casa, no sentido de, caso seja necessário, apoiarem todas as crianças que estiverem em contacto com elas. Obrigada por teres cumprido os 2 minutos. Só dizer o seguinte em relação ao que o Eliseu disse. Aqui na escola, em cursos da área social, eu dei algumas respostas que se aproximam muito do que disseste. E uma das respostas, há várias respostas àquilo que dissemos, àquilo que acabaste de dizer. Uma delas é, sim, mas essas crianças depois vêm tirar o lugar às crianças de Santarém. E às crianças de Almeirim, às crianças aqui à volta do município que poderiam ter esses lugares e são dadas as outras. Portanto, é esta a resposta. Isto também ocorreu no ensino superior, porque um dos argumentos é, há muitos estudantes que não têm dinheiro para estudar e agora Portugal vai atribuir bolsas a estudantes refugiados. Bom, há bocadinho, a doutora Bárbara Oliveira, do Conselho Português para os Refugiados, já vos explicou, vem aquele dinheiro que é atribuído a X número de refugiados que entram, portanto, não é as instituições de ensino superior vão dar, mas recebem, não é? Vão dar essas vagas, mas recebem dinheiro para isso também. Bom, foram dados inclusive montantes. São o que são, mas foi dito. Seja como for, o que é que tu podes dizer em relação a esta resposta? Pois, por exemplo, a Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém tem vagas para crianças que podem ser ocupadas, preenchidas por crianças refugiadas, então, mas e as de Santarém? E as outras? Depois faltam as outras vagas para estas, para as nossas, que é um pouco o discurso, está bem? Portanto, se puderes, assim muito rapidamente, o que é que dirias a este discurso? Que não há problema nenhum, nós temos sempre vagas disponíveis, sempre, não há limite. Por exemplo, uma creche, o limite de creche por sala ou por espaço são de 30 crianças. Portanto, nestas alturas, e no caso de necessidade, nós ultrapassamos os limites e isto é autorizado, portanto, superiormente. E já não é só com a questão dos refugiados, é também quando temos alguma criança com essa necessidade, portanto, nós encaminhamos e colocamos, neste momento nós temos 3 creches, uma 2,5 em rural e a creche familiar em Santarém, e estão disponíveis vagas, podendo ultrapassar os nossos rácios, portanto, para este acompanhamento. Quanto à questão de virem retirar as vagas aos outros, não, isso não acontece. Portanto, de todo, há vagas a nível de creche, de jardim de infância, de escola primeiro ciclo, não há falta de vagas, não há. Por outro lado, em termos de comissão de proteção, e voltando outra vez, portanto, as deliberações de comissão de proteção, ao nível local, são de execução obrigatória por parte dos serviços. Portanto, se por acaso eu que sou representante do Ministério da Educação, na Comissão de Proteção, disser que é preciso uma vaga para uma criança na escola de Alexandre Herculano, não havendo vaga, tem que se arranjar a vaga na escola de Alexandre Herculano. Não manda o Ministro, mando eu. Portanto, temos a garantia de que mandando eu, se mandando o Ministro podia ser diferente, mas mandando eu, que a vaga vai acontecer. Portanto, isso não há problema. E também dizia só mais uma pequena coisa.
Nós estamos a atravessar, provavelmente o pico maior já aconteceu, uma crise tremenda em Portugal. Nunca, no que diz respeito a apoio económico a ser atribuído pelas comissões de proteção, nunca foi recusado um único cêntimo. Nunca. Portanto, não é por aí que nós não temos disponibilidade para acompanhar as nossas crianças. Quando a gente diz que tem uma creche, uma cozinha a nível local que fornece alimentação, já está a fornecer agora, serão mais uns tantos, e precisamos de voluntários. Para quê? Para provavelmente levar a comida às pessoas que dela necessita, como já temos agora também. Portanto, a questão de que vem tirar o lugar a outros, não. Como nós nunca tirámos lugar a ninguém, quando andamos ainda hoje, por esse mundo fora, a tratar das nossas vidas. Os nossos pais, os nossos avós, nunca foi tirar lugar a outros. Foi, de facto, a querem desenvolver o país e também para lá para fora. Eu gostaria de complementar esta questão, porque estava a ouvir aqui o professor Eliseu e estava a pensar na realidade de muitas instituições. Pronto. Queríamos o nome de alguma instituição. Peço desculpa. Sim. Então, eu sou Isabel Martins, sou serva de Nossa Senhora de Fátima e, de outra maneira, sou freira. Pronto, assim é mais claro. Estou aqui em representação. Estudei nesta escola por 2 vezes e foi a minha congregação que construiu esta escola. Não. Que foi inaugurada em 1960. Não, portanto, sou triplamente o coração aqui dentro, nesta escola. E por via de missão e também de funções, conheço a realidade de muitas instituições sociais que têm que despedir pessoas, têm que fechar valências. Porquê? Por falta de crianças. Despedir pessoas significa desemprego, não é? Significa que muitos dos vossos colegas que saem daqui com o curso de Educação Básica têm muita dificuldade em arranjar emprego, e um dos principais motivos é a baixa natalidade do nosso país, que sabemos que tem vindo por aí abaixo. Eu hoje fiquei muito contente quando ouvi aqui de manhã falar de que provavelmente 50% das pessoas que vêm são menores, são pessoas que vão encher as nossas creches, as nossas jardins de infância, as nossas escolas. Isto vai ser um enriquecimento cultural muito grande e também, espero eu, vai gerar emprego. Portanto, ainda bem que venham eles. E elas, eles e elas. Posso fazer a minha... Então, a professora Ana da Silva convidou-me para vir aqui dizer as razões do nosso acolhimento. Eu fiz aqui uns papelinhos, acho que não chegam para todos, mas dá 1 para 2 talvez, a falar das razões de acolher. Então, estou aqui em representação da Congregação das Servas Nossa Senhora de Fátima. Nós somos entidade anfitriã, fazemos também parte da PAR, e nos arredores de Lisboa disponibilizámos 2 espaços para receber 2 famílias. Um espaço que dá para acolher até uma família até 4 membros e outro uma família até 10 membros. Não disponibilizámos do que nos sobrava, disponibilizávamos espaços que estávamos a utilizar, que adaptámos, que fizemos obras, e agora estamos à espera que venham. Já sei que não vêm para nós pela localização que foi dita, para mim era novidade. Não sou eu que tenho estado mais em contacto, mas pronto, a irmã que está não podia estar hoje e, portanto, eu aprendi a lição com ela e venho aqui partilhar. As razões que nos levam a entrar neste movimento de acolhimento, pois para nós são razões inerentes à nossa identidade, porque sim, basta haver uma pessoa em necessidade e aí estamos nós. O que eu vos estou a distribuir, eu não me tinha percebido que isto não tinha PowerPoint e, portanto, tinha ali preparado para projetar. Primeiro, basta haver uma pessoa em necessidade, nós sentimos-nos chamadas a estar lá. Nós estamos a dar continuidade à obra de uma senhora que se chamou Luísa Andaluz. Eu não sei se vocês conhecem, ela tem uma estátua além na rotunda
segunda é uma grande personalidade de Santarém, do final do século XIX e princípio do século XX. Ela fez muitas coisas, eu não vou querer dizer tudo, porque não quero ultrapassar os 3 minutos, mas uma grande obra que ela fez nesta cidade em 1918, quando da pneumónica, de uma epidemia que vitimou muitas famílias e que deixou muitas crianças sem família, pois ela disponibilizou-se a recolher as meninas todas que tivessem ficado órfãs no distrito de Santarém. Nessa altura ela já tinha uma escola e casa de trabalho que funcionava na atual Biblioteca Municipal, e aí, com os seus bens, ela acolheu 60 crianças de uma vez. Essa foi uma obra que teve bastante impacto na cidade, que tem hoje continuidade na Fundação Luís Andaluz, que vários de nós aqui conhecemos, e este é só um exemplo de muitas coisas que ela fez e, portanto, nós damos continuidade à obra dela. Distribuí-vos também uma pequena passagem bíblica, pois então nós somos católicos e é aí que vamos buscar a nossa inspiração. Essa pequenina história, não está toda completa, de um homem que encontra alguém caído no caminho, que foi batido por salteadores e que simplesmente se aproxima, trata-lhe as feridas, põe-o em cima do sua montada, leva-o para uma estalagem e paga os tratamentos. Eu quis trazer isto porque esta figura é para nós, de certa forma, um paradigma do como acolher estas pessoas. Se calhar ainda não falámos aqui muito disto, como práticas e atitudes no acolhimento e na integração. Nós temos os nossos estereótipos, uns mesmo positivos que sejam, só quando as pessoas chegarem é que a gente vamos dar conta da realidade e vamos querer que elas sejam elas próprias ou vamos querer que elas sejam à nossa imagem. O que é isto de integração? Era uma questão que me vinha hoje. Eu já trabalhei 7 anos em contexto de imigração no Luxemburgo, acompanhei muitos imigrantes portugueses, cabo-verdianos, italianos, franceses. Conheci muito bem os dramas da imigração, o que é chegar lá com imensas ilusões e de repente fica-se sem nada, fica-se sem referências, fica-se sem amigos, fica-se sem dinheiro, fica-se sem casa, e agora, e quem sou eu, não é? E portanto, a situação é parecida ou talvez mais grave, porque estas pessoas é mais grave ainda do que as situações que levam à imigração. E de facto, esse senhor dessa história não pergunta nada. Eu costumo dizer, não lhe perguntou se tinha o IRS em ordem, porque nas instituições para recebermos pessoas tem que ter a declaração de IRS. Não pergunta se tem o IRS em ordem, não lhe pergunta se é boa pessoa, há necessidade, atua, ponto final. E depois vem a seguir. E esta semana, estou a terminar, estive numa conferência em que alguém citava um provérbio japonês que achei interessante: se a tua vida é feliz, a pessoa cuja vida é como um raio, porque pelo menos ilumina alguma coisa. É a questão, o que é que a gente quer fazer da nossa vida? Esta é uma oportunidade para que as nossas vidas brilhem. E uma questão que eu queria deixar é, o que é que se entende por integração? O que é isto de integração? Uma questão, o quê? E o que é que ajuda ou não ajuda à integração? Uma coisa sobre os papelinhos. Há um outro papelinho, porque há 2 papelinhos, eu vi-os, há 3, pronto, vi 2. Um deles tem uma frase lindíssima da Madre Luís Andaluz, que é tornar felizes as pessoas que nos rodeiam. E essa é a frase. Ela está escrita na pedra, naquilo que se chama a Casa-Mãe, além ao pé da Igreja do Milagre. Portanto, se quiserem ir ver esta frase, está escrita na parede, tornar felizes as pessoas que nos rodeiam. E, portanto, a Luís Andaluz, estamos no Complexo Andaluz, disse esta frase e parece-me que tem a ver com, não tem só a ver com pessoas refugiadas, tem a ver com todas nós, todos, está bem? Obrigada. E obrigada, Isabel. Quem é? Esta questão não é minha, mas é uma questão que teve alguma polémica a nível online, é um tema. É ajudar os refugiados e não os sem-abrigos portugueses. Porque, pronto, as casas de refugiados e os sem-abrigos portugueses sem ter nenhum programa para os ajudar. Aliás, a questão não é minha, estava online. Se alguém... Só por falar de Santarém, não sei falar dos outros locais, em Santarém há um projeto de acompanhamento ao sem-abrigo, portanto, todos os dias a Santa Casa da Misericórdia apoia e acompanha dezenas de sem-abrigo em Santarém, tentando encaminhá-los e ajudá-los.
Também quero dizer que aqui há dias tentaram arranjar uma habitação para um sem-abrigo e ele recusou. Não, eu quero é continuar na rua. Sim, e essa questão dos sem-abrigo é uma questão pertinente e fez-me lembrar algo que eu li aqui na revista que vocês estavam a falar, que é a maior parte do apoio a estas populações é feita pelos privados, pela sociedade civil e não pelo Estado. E, portanto, há muita coisa que se faz que não é conhecida. E o caso dos sem-abrigo é esse. Eu conheço, pelo menos, conheço mais a realidade de Lisboa, 2 ou 3 entidades em Lisboa que têm atividades de acolhimento para os sem-abrigo. E a recuperação de uma pessoa sem-abrigo é muito lenta e muito difícil e alguns não chegam mesmo a sair da rua, não é? Existe muito, não é conhecido, de modo geral. Meu nome é Vitória, eu sou do curso de Educação Social do 2º ano e sou brasileira. Eu queria dizer que falta alguma, não é que falta alguma informação sobre os refugiados, mas falta. Porque, por exemplo, quando eu vim a Portugal, eu senti dificuldade em me integrar aqui. E olha que fala a mesma língua, fala a língua portuguesa, pronto, com algumas coisas diferentes, mas falo. Agora podemos pensar, e essas pessoas refugiadas não sabem falar português e vai ser totalmente diferente para elas. Elas vão ter medo, vão estar com receio, porque eu senti esse receio. E nós, quanto estudantes, às vezes as pessoas não sabem o que se passa de verdade, e a doutora Bárbara explicou muito bem de onde é que vem o dinheiro e porque. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas dizer você veio para Portugal para roubar o emprego de alguém ou o lugar de alguém. Isto é muito frequente. Até hoje ainda é muito frequente. Por isso, mais informação foi muito importante hoje e eu fiz questão de estar aqui por causa disso. Quem são os refugiados? O que eles vieram cá fazer? E é importante porque a maioria das pessoas não sabem. Eu estive agora no estágio em Lisboa e, por exemplo, no metro, qualquer pessoa que entra parecido com um refugiado, as pessoas olham de lado. Mas aqui até eu olho porque aqui não é tão frequente, mas em Lisboa é muito frequente. E você olha, é normal. Agora coloca no lugar essa pessoa. Estou a andar na rua, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho e as pessoas estão a me olhar. É que encaram mesmo as pessoas. É incrível. Um dia, por exemplo, um exemplo. Eu só coloquei um lenço na cabeça porque eu não queria me molhar, porque o meu cabelo não era para molhar. E as pessoas estavam a me encarar. E eu nem sequer sou assim tão parecida. Por isso, o que eu tenho a dizer é que nós temos que saber mais. A informação tem que ser passada. Ninguém está a roubar o lugar de ninguém. Ninguém está a roubar o emprego de ninguém. E nós, enquanto estudantes, temos essa obrigação de informar e de passar a palavra, não é? E enquanto os sem-abrigos, eu e a minha colega Beth, por exemplo, e a Filipa, fomos estagiar justamente com os sem-abrigos. E há muito apoio para eles. E como o senhor doutor disse, muitos deles não querem sair da rua. Esta é evidente em todo lado. Por isso, nós, temos essa obrigação mesmo de passar a palavra. Eu falo por mim, foi difícil eu me integrar aqui, mas pronto, ao longo dos anos fui criando amigos e olha que tinha cá os meus pais, a minha família, e mesmo assim foi difícil na escola. Agora imagina para eles, temos de nos colocar no lugar deles. Aqui em relação também à questão do quem é que ajuda os sem-abrigo, por exemplo, na PAR, as mesmas instituições que estão na PAR são as mesmas que ajudam o sem-abrigo. Portanto, as pessoas que ajudam em Portugal, as instituições que ajudam, são sempre as mesmas. Não deixam de fazer uma coisa para ir fazer a outra. Portanto, é importante também conhecermos o que é que elas fazem, como é que trabalham, mas normalmente quem ajuda são sempre as mesmas pessoas. Bom, faltam apenas 10 minutos para acabarmos o debate e pedia mais 2 intervenções apenas. Obrigada. Eu vou ser muito breve e se calhar vou puxar a brasa à minha sardinha. Mas eu sinto que estamos agora na fase de acolhimento. Será para nós, instituições anfitriãs e para o país, a fase de conhecermos as pessoas que vêm. E não serão assim muitas, não vai assim mudar muito o nosso cotidiano. Eu penso que imediatamente a seguir haverá que haver aqui uma fase de
começarmos a passar a mensagem positiva. Eu acho que aqui a animação tem um campo enorme, enorme, porque atividades interculturais, atividades de enriquecimento mútuo, de conhecimento mútuo, são fundamentais para deixar cair todos estes clichês que nós temos na cabeça, não é? E temos que fazer, e temos que saber fazer chegar isso à comunicação social. Não sei como é que se faz, mas é fundamental. Gostaria só de dizer o seguinte: podemos continuar este debate, por exemplo, na página do Facebook da escola, nos nossos perfis pessoais de Facebook ou noutras redes sociais. Este debate pode continuar. Também podemos organizar mais debates em janeiro, em fevereiro, em março. Portanto, encorajo todas as educadoras sociais que participaram a poder organizar mais debates. Por exemplo, aquele com o Sheikh Zabir, porque é outra perspectiva. Não ter que ser sempre a turma de animação sociocultural aplicada ao ecoturismo, porque estão bastante cansados e cansadas de trabalhar para este encontro. Portanto, nós vamos ter outros espaços de debate, mas vamos mesmo ter que aceitar, como a Ana disse, mais uma ou duas intervenções e depois temos que terminar. Aproveitar só para dizer o seguinte: o Rafael e eu vamos passar assim, em vez de nos estarmos a levantar, eu vou passar este maço de folhas e peço a cada pessoa que retire uma, mas que não comece a ler antes de eu pedir, está bem? Cada pessoa retira uma, logo a seguir às duas intervenções que vamos recolher, agora eu peço então para verem a folha e explico, está bem? É só ficarem com uma folha, mesmo as pessoas que estão lá atrás, que chegaram depois de fazermos a roda, por favor, retirem uma folha e depois estes papéis têm que chegar a mim aqui para eu ter a certeza que toda a gente ficou com um, está bem? Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Boa tarde a todos. O meu nome é Gustavo Duarte. Eu venho da APAV, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, mais propriamente aqui do Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém. Tem existido aqui várias intervenções. A nossa área é uma área um bocadinho não ligada diretamente aos refugiados, mas existiam algumas coisas que eu gostaria de dizer e que já foram aqui também faladas e que eu acho que são muito importantes. É o apoio formal e informal que é necessário existir perto destas pessoas que vêm para um país desconhecido, onde não conhecem ninguém, não têm aqui amigos, não têm aqui pessoas conhecidas, não conhecem as instituições, não sabem onde se dirigir se necessitarem de algum apoio. E como foi dito, penso que todos nós temos um papel fundamental para ajudar estas pessoas e para saber indicar, agora aqui falando mais na área que eu conheço, que é o crime e é a área de apoio à vítima, sabemos que ao não existir este apoio formal e este apoio informal é muito mais provável que exista uma situação de crime, uma situação de necessidade de algum auxílio. E também sabemos que não existindo este apoio é mais difícil recorrer a estas instituições por falta de conhecimento. E eu gostaria só de dizer que todos nós temos um papel fundamental para, caso seja necessário, indicar o caminho e auxiliar estas pessoas a recorrerem às instituições adequadas perante a sua situação. Gostava também de dizer, e só aqui um ponto muito básico, mas a nossa Constituição diz que todas as pessoas que estejam em território português têm os mesmos direitos e os mesmos deveres de um cidadão português. E penso que isto é muito importante. É também importante combater um bocadinho esta linguagem que aparece muito nos mídia, que nos faz ter algum medo e não promove o conhecimento, mas pelo contrário, confunde-nos ainda mais. E isto faz muitas vezes com que apareçam situações depois de violência, e os chamados crimes de ódio também, que também se aborda muito, contra estas pessoas, porque não conhecemos a sua realidade, não percebemos a história por trás destas pessoas e depois porque temos medo do desconhecido e medo do que possa acontecer e medo que venha roubar o lugar a um amigo nosso ou às nossas crianças, tornamos-nos muitas vezes violentos contra estas pessoas e meramente por falta de conhecimento. Era só isso que eu gostaria de dizer e deixar aqui também para levarem para casa e para pensarem um bocadinho sobre isto. Obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Joana Pereira, venho da Cáritas Diocesana de Santarém. Trouxe a convite aqui a Filipe Abcacis, que é quem está mais por dentro aqui da plataforma dos refugiados. Nós, enquanto Cáritas Diocesana, não temos um apoio direto, não temos ainda nenhuma estratégia delineada. Vamos nos manter na retaguarda, como sempre o fazemos, e vamos apoiar todas as famílias, como sempre fazemos, em caso de carência grave económica. Quero agradecer ao Politécnico por nos ter convidado e para falar neste debate, que eu acho que é de facto necessário alertarmos as pessoas, desmistificar alguns mitos e ver se nos conseguimos de facto receber as pessoas, como sempre fazemos, bem e de uma forma que seja boa para todos. Perpétua, querias dizer alguma coisa? Não? Há mais alguém? Ou o professor Zé Manel, só um bocadinho. O professor Zé Manel, Zé Manel. Sou Zé Manel, sou professor de Artes Plásticas e Multimédia e uma coisa que eu constato aqui, que para mim é muito importante, é que só vejo aqui duas pessoas, três pessoas em que eu me incluo, ok, 4, vendo bem, da área das Artes Plásticas e Multimédia. Eu vejo aqui muita gente que eu não sei se são de Educação Social ou de Educação Básica, mas anda por aí. E das Artes Plásticas vejo ali a Ana, a Ana da Silva e a Valentina. Não vejo aqui mais ninguém. Okay. Portanto, fica aqui... Não, espera, calma. Fica aqui o desafio também, que é como integrar estas pessoas que acham que não têm nada a ver com as questões de refugiados ou de integração social, como integrá-las nestes debates, como fazer com que isto funcione. Eles estiveram cá de manhã e vão cá estar ao fim do dia, mas estão cá obrigados, e é bom que vocês também saibam isso. E fui eu que os obriguei, mas pelos vistos obriguei-os mal, porque mal tiveram a oportunidade, saíram. Portanto, eu penso que há que haver aqui estratégias de sedução, fazer com que as pessoas adiram a esta problemática, esta e as outras que são importantes, no dia-a-dia de todos nós, e que envolvam, eu não quero chamar comunidades, mas as pessoas que não têm diretamente a ver com os assuntos, porque os assuntos têm a ver com todos nós, estes assuntos. Muito obrigada. Portanto, ouviram, moças e moços, mas são mais moças de Educação Social e Educação Básica, estratégias de sedução para trazer APM e SM. Não, de sedução. O professor não disse sedução. Valentina, sedução vale muita coisa. Okay? Portanto, moças, tragam APM, tragam SM para o encontro depois com os Sheikhs Zabir e com outras entidades que poderão vir outra vez, as mesmas pessoas que estiveram hoje, porque foi ótimo estarem. Dizer só o seguinte, os papéis que têm na mão, em relação, isto não consigo impedir de dizer, peço desculpa, em relação ao que disse o Eliseu e o Gustavo, da APAV, quando o Eliseu diz, pronto, é verdade, temos que falar disso, nem sempre se portam bem, falando dos refugiados ou de pessoas estrangeiras. Dizer o seguinte, pedi-vos só um minuto de silêncio, estou quase a acabar, é assim... Nós também não nos portamos muito bem, refugiadas ou não, honestamente aqui nesta escola também desaparecem coisas, lá em minha casa às vezes também desaparecem coisas, não é? Pronto, e aqui está a educação, está a educação, por acaso tinha uma nota de 20 euros em cima da minha secretária, Zé Manuel, não sei. Bom, ok? Portanto, ouçam, esta questão de dizermos que depois não se portam bem, são diferentes e fazem coisas que depois criam conflitos, etc. Pensem em nós, pensem nas nossas casas, nas nossas escolas, ok? E por isso é que há educação, e por isso é que há ações socioeducativas. Não é só para refugiados e refugiadas, é para nós. Para mim, para nós, para cada uma de nós, ok? Não quero dizer mais nada sobre isto. O que têm nas vossas mãos são, de manhã, quem esteve cá às 9 da manhã, preencheu um questionário. Neste momento, é um outro questionário que pede, mais uma vez, a vossa opinião, e uma parte do questionário é de avaliação. Como é que vocês acham? Este encontro valeu a pena? Não valeu? Serviu de quê?
Pedíamos que nos dessem mais estes 10 minutos, não demora mais de 10 minutos, e que se pudessem preencher também o último campo que está aberto para dizerem o que quiserem, para nos darem ideias. Agradecia imenso. Portanto, vamos dar agora 5, 10 minutos para preencherem os questionários e estarão 2 estudantes meus, ou uma estudante e um estudante a cada porta de saída, para não vos deixarem sair sem entregarem o questionário. Muito obrigada. Só voltar a lembrar que esta sessão foi filmada. Se alguém não der autorização para a sua imagem aparecer num filme que vamos fazer, tem que vir falar comigo e dizer que não quer aparecer, e nós fazemos um trabalho de edição de vídeo para essa pessoa não aparecer. Muito obrigada por tudo.